Bom dia, meus irmãos. Nós começamos a nossa classe de casais deste dia e eu os convido a que leiamos em Marcos capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 12. Marcos capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 12, a palavra do Senhor nos diz assim: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Meus irmãos, esse tema do divórcio é um tema muito difícil e muito caro à igreja até hoje. Né? É um assunto que é evitado muitas vezes pela igreja. Algumas denominações, inclusive, em que o homem divorciado ele não pode exercer nenhum cargo de liderança na igreja, nenhum ministério da igreja ele pode ocupar. E muitas pessoas usam por base esse texto de Marcos, né? Esse diálogo de Jesus com os fariseus e com seus discípulos também a respeito do divórcio. O divórcio consta da lei de Moisés, mas havia ali uma preocupação, né, com a proteção da mulher. Né? Nos dias de Moisés, Moisés vai instituir, né, ou vai determinar pela lei o procedimento pelo qual o divórcio deveria acontecer, quando na verdade não há interesse do coração, no coração de Deus, e nem de Jesus, que também não era nem um pouco a favor do divórcio. Agora, o não estar divorciado também não significa dizer que se deva viver de qualquer jeito, a qualquer custo. Não divorciar-se não significa dizer que se deva manter-se casado a qualquer preço. Não é assim também. A lei do divórcio, como o próprio Jesus determina aqui, ela surge por conta da dureza do coração dos homens. Ela surge por conta da dureza do coração dos homens e com o interesse de proteger as mulheres. Então, é preciso entender, meus irmãos, o que está além da palavra escrita. Né? O interesse de Jesus ali, ou o interesse da lei, era de proteger as mulheres. Né? E a forma de proteger as mulheres naquele contexto era dificultando ao máximo a prática do divórcio. Porque o que acontecia? Né? Alguns fariseus, com a visão um pouco mais liberal, o que eles faziam? Consentiam no divórcio por qualquer que fosse o motivo. Então, não é piada, né? Entendam. A mulher queimou a comida. É motivo para o marido ir lá e dar a ela uma carta de divórcio. Se divorciar dela.
Ou então o marido encontrou uma mulher mais nova, que ele considera mais bonita, mais atraente, mais agradável. Isso também é motivo para que ele repudiasse a mulher. E naquele contexto ali, o que acontecia? As mulheres, elas não eram donas de nada. Todo o patrimônio era dos homens. Então imagina uma mulher que tenha vivido a vida inteira, né, para cuidar de uma casa, para cuidar de um marido, para dar condições dignas à sua família, e num determinado momento o marido decide que ela já não é mais atraente, né, ele encontrou alguma mais nova, que seja mais bonita, e ele simplesmente divorcia-se dela. E deixa essa mulher sem direito a nada. Porque a lei do divórcio nos dias de Jesus não é a lei de hoje. Né? A mulher saía do casamento sem direito a nada. Todo o patrimônio era do homem. E a preocupação de Jesus ainda é que essa mulher saísse difamada, que era o que acontecia muitas vezes. As mulheres saíam difamadas desse casamento, né? Com a imagem denegrida, com a imagem prejudicada. Então, essa é a preocupação de Jesus. Então, mais uma vez, nós vamos ver aí o que? A vida se impondo à morte. O interesse de Jesus pela vida sendo valorizado, não é? Aí, e servindo de destaque. Aí nós vamos, na sequência do texto, nós vamos ver lá e a fala de Jesus, quando ele diz que, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Essa é uma outra questão bastante interessante, meus irmãos. Porque é preciso entender muito bem o que é que Deus uniu. E quando foi que Deus uniu. Porque existem muitos casamentos, hoje em dia ainda, que são casamentos de conveniência. Ou então são casamentos movidos por um ato de paixão, um momento ali, algo que acontece naquele momento preciso, casamento que acontece sem muita... Ou melhor, casamentos que acontecem na precipitação e acabam não dando certo. Então, de fato, as pessoas legalmente estão casadas, mas o casamento já acabou, porque não existe mais amizade, não existe mais nenhum tipo de relacionamento, não existe mais comunhão, não existe nada mais que ligue aquele casal, que faça deles, de fato, que eles sejam um com o outro. Não é? Então, não é sempre. Não é pelo fato de ter ido lá na igreja, ter recebido a imposição de mãos, ter recebido uma bênção, que ali foi Deus que uniu. Não é? Não é pelo fato de ter um documento assinado que foi Deus que uniu. Né? Então, a preocupação sempre foi e será com a vida. Então, a preocupação é sempre com a vida. O que é melhor para a vida? Né? O que é melhor que aconteça para que haja vida? Qual é o preço de se ter vida? O que deve acontecer para que haja vida? Então, essa é a preocupação de Jesus em todo o tempo. Então, eu não estou fazendo apologia ao divórcio, não é nada disso. Né? Mas é preciso que a gente entenda muitas vezes que, acima de tudo, vem e sempre virá a vida. Há um interesse de Deus em que haja vida e que essa vida seja abundante. Né? Então, essa é a preocupação sempre. Né? Que a vida esteja acima de todas as coisas. Então, sem dúvida nenhuma, que o que Deus uniu, o homem não separa. Não é nem o homem não separe. O homem não é capaz de separar, se foi Deus que uniu. Né? Se é uma união de Deus, ninguém que trabalhe contra vai ser poderoso o suficiente para separar. Agora é preciso entender precisamente quando a união é de Deus e quando não é. Então, que Deus nos abençoe e que nós saibamos sempre, né, que a razão primeira do casamento, assim como tudo na vida cristã, visa a vida. E o discurso de Jesus, contrário ao divórcio é pela proteção à vida da mulher, a proteção à imagem da mulher, do sustento da mulher, de maneira que ela não seja vítima de maus homens. Naquele momento, proibir o divórcio
era proteger a mulher. Muitas vezes, nos dias de hoje, é o contrário, né? O divórcio existe, sim, para proteger a mulher. Se lá atrás, né, Jesus tinha um discurso contra o divórcio como forma de proteger a mulher, muitas vezes hoje, infelizmente, o divórcio ele existe, sim, para proteger a mulher. Então, que o nosso casamento, né, seja guardado por Deus. Que seja de fato a nossa união algo desejado, pensado por Deus. Seja de fato algo que Deus preparou, algo que Deus desejou, algo que Deus fez, né? E que conte com o selo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta hora.